Boa tarde a todo mundo aí, sejam bem-vindos. Para mim é uma novidade fazer um webinar aí pela internet, todo mundo, mas para essas duas feras que estão aí com a gente, já está virando cenário comum aí, né, Sérgio, né, Paulinho? E obrigado aí, vocês dois, de poder ajudar a gente aqui na região de Campinas. Acho que todo o Brasil, agora que online fica mais próximo para todo mundo, passar um pouco de informação, para a gente começar a entender como que a gente pode sobreviver, os nossos negócios sobreviverem, a gente como ser humano e a gente como empresário, poder ter algum horizonte aí, buscar algum horizonte de como que a gente atua. A gente estava batendo um papo um pouco antes aqui de como que a gente vai estruturar essa conversa, mas acho que era legal mesmo a gente pensar num bate-papo, entender um pouco do cenário, números. O Sérgio é um cara que eu gosto muito, que tem muita informação, e depois a gente bater um papo do que está acontecendo, o que a gente vai ser, sei lá, todo mundo está comentando do novo normal, né? O que vai ser esse novo normal aí no nosso setor, se é que existe isso, para onde a gente precisa olhar. E aí, perguntas, respostas, dúvidas, eu acho que eu tinha imaginado mais ou menos nesse sentido. O que vocês acham aí? Para mim está perfeito, presidente. Você que manda. Tá bom. Deixa eu só primeiro assim, me introduzir aqui. Primeiro, Matheus, super obrigado pelo convite. Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito legal, seja para os empresários da região metropolitana de Campinas, seja para a Brasel Nacional de uma forma mais ampla. A gente sabe que o pessoal do Sebrae também está acompanhando essa live, etc. Eu acho que a gente está em tempos que a gente realmente precisa muito compartilhar informação, pensar juntos, etc. Não tem fórmula pronta para o que a gente está acontecendo, né? Eu falo que antes da gente saber o que fazer, o que vai ser o novo normal, a gente está vivendo um anormal, né? Então isso é muito louco. Eu queria aproveitar, até antes de passar a bola para o Paulinho, para depois a gente entrar nas discussões, queria agradecer e parabenizar e dizer que eu tenho um profundo respeito pelo trabalho que a Brasel está fazendo junto ao setor. Assim, a gente está vivendo o maior drama de todos os tempos desse setor e certamente a gente teria uma situação ainda muito mais grave se não fossem as intervenções ou as conquistas. A gente nunca conquista tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer, mas acho que essas conquistas, essas brigas, essas lutas que não acabam nunca, né? A gente está num segundo, terceiro round agora, mas eu acho que isso tudo tem sido fundamental até para dar sobrevida e capacidade de sobrevivência para uma boa parte do setor. Então, eu queria só entrar aqui nessa live, só fazendo esse agradecimento em nome do Paulinho para toda a Brasel, tá? Bom, pessoal, boa tarde. Alegria enorme estar aqui com o Matheus, querido amigo, Molinari, parceiraço nosso aí, fera. Bom, todo mundo precisa dizer, né, que nós estamos vivendo um cenário quase que kafkiano, né, num troço surreal, não daria para imaginar há três meses atrás que a gente ia passar por uma situação dessa, mas daria para a gente ter antecipado muita coisa que, infelizmente, acho que os nossos governantes, se a gente conseguiu fazer um estudo razoável e tomar algumas providências na área de saúde, na área de gestão da crise, do ponto de vista da economia, nós falhamos extraordinariamente, né? Em todos os níveis de governo, uma preparação muito baixa para uma situação como essa. A Brasel, ela cumpriu um papel importante, especialmente alertar o país para isso. Vocês vão, aí em São Paulo a gente fez esse alerta, mas na verdade, desde o início de março, a gente já tinha um cenário de que haveria fechamento de comércio, que viveríamos um cenário muito difícil, e parecia que isso estava distante do imaginário das nossas autoridades, seja em qualquer nível de Estado. E o nosso esforço primeiro foi fazer o melhor diagnóstico, tentar levar esse diagnóstico para o governo, e aí no dia 16 de março estivemos com o presidente da República, e naquele dia, imediatamente, ele nos leva ao Paulo Guedes e toda a equipe econômica reunida, e o cenário que se traçava lá era um cenário de queda de faturamento, mas nem se cogitava a possibilidade de um fechamento do setor de comércio e serviços, e nós alertamos, brigamos muito por isso, assim, olha, virá, e a gente vai ter um colapso no que diz respeito à mão de obra, porque não vai ser possível pagar a mão de obra se o governo não ajudar. E isso, a gente foi exitoso, né? Em 15 dias saiu uma medida provisória
provisória potente, flexível. Claro que ficou faltando março, mas eram as limitações legal. E a partir daí, parece que o país só acorda quando o primeiro anuncia o fechamento, que foi lá no dia 17, que foi Santa Catarina, e aí começa a vir de uma forma muito avassaladora. E a Brasel abriu 3 frentes de trabalho aqui desde o início. Uma frente que a gente chamou de solvência das empresas. Nós fomos com foco primeiro no salário, depois buscar linhas de crédito, buscar orientar a atuação da Brasel nacionalmente para evitar corte de luz, de água. Obviamente, a negociação de impostos foi uma das que a gente precisou fazer quase nada, porque, na verdade, foi a única ação que o governo, nos 3 níveis, falou: vou parcelar, vou fazer isso, mas as pessoas não tinham um diagnóstico errado. O diagnóstico era de queda de faturamento. Em fechamento, não adianta parcelar imposto, não tem nem para pagar, não existe imposto a ser pago. Então, a Brasel ela foi monoassunto praticamente, monotemática, né? Salário, foi crédito, e agora nós entramos depois numa segunda fase que a gente sabia que ia ser importante, mas imaginava que fosse um pouco menos complexa, que é a discussão da reabertura. A Brasel sempre soube que o Brasil é um país de dimensões continentais, com realidades absolutamente diferentes, e essas realidades elas deveriam ter, assim, participar da tomada de decisão, olhando sempre como é que está o sistema de saúde, como é que está evoluindo a curva de contaminação e tomando uma decisão que, a nosso ver, não deveria ser tomada pelo dirigente público só. Ele deveria compartilhar critérios, informações e decisões com a sociedade. A nosso ver, houve enormes decisões erradas. Vamos falar aí no estado de São Paulo, por exemplo. Nós vivíamos e vivemos um epicentro na região metropolitana, mas não tínhamos, por exemplo, a nosso ver, razão para fechar o estado todo. Porque quando você tinha muitos lugares, como tem aqui em Minas Gerais e tem em outros lugares do Brasil, em que você nem iniciou uma contaminação às vezes. E aí você já fecha o comércio, deixa todo mundo fechado por 2 meses, enfraquece todo o sistema, a cadeia produtiva do pequeno empresário em especial, e quando pensar em reabrir, pois agora não dá, porque chegou o vírus aqui, está todo mundo numa situação muito delicada. Então, acho que os nossos governantes planejaram mal, deram má transparência aos fatores que sempre estou cuidando de vida, estou decidindo em cima de fator técnico. Falar que está cuidando de vida é até deselegante com o resto da sociedade, porque fica parecendo que alguém não está. O governador do estado aí, inclusive, chegou a dizer isso, né? Os empresários de São Paulo parecem que querem matar todo mundo. Não é verdade, a gente sabe disso, mas a gente quer transparência, a gente quer um planejamento melhor. Então, hoje a gente faz essa discussão e parece que ela começa a ganhar alguma sensibilidade. A população passou a cobrar transparência e São Paulo fez uma definição que a gente acha importante, mas ainda, infelizmente, genérica demais, mas 10 dias de queda da curva, sistema abaixo de 60% reabre. Isso é o mínimo que a gente quer saber, ou seja, quais são os critérios para abrir e fechar, para que se possa planejar uma retomada que será hipercomplexa. E, por fim, falando no terceiro braço da nossa atuação, que nós estamos nos preparando de uma maneira muito intensa. A partir da semana que vem, a gente começa com um conjunto de iniciativas potentes, que é para apoiar as empresas na reabertura. A reabertura vai ser muito mais complexa do que possam todos imaginar algum tempo atrás, porque não vamos ter só que abrir portas, cozinhar, receber clientes, né? Nós vamos ter que conviver, primeiro, com uma negociação intensa com fornecedores, e isso a Brasel está fazendo um trabalho bacana de bastidores aqui com grandes empresas, Coca-Cola, Ambev, explicando que o papel que eles vão ter em gerar capital de giro para o setor, ou, em alguns casos, dando prazo maior. Há toda uma sensibilização dessas empresas para que a gente possa ficar operacional. Elas são grandes empresas, têm uma capacidade financeira que vão ter que contribuir para isso.
por exemplo, fornecendo para quem está devendo a eles, negativado. Então, há um papel importante das grandes empresas e a gente tem feito discussões desse tipo, como fizemos logo no primeiro momento com o iFood, com o Uber Eats, pedindo a antecipação de prazo para gerar capital de giro para o setor. Mas haverá outras questões enormes, né? Como lidar com delivery, quem nunca lidou com delivery, como é que aprender a implantar o takeaway, né? Que alguns chamam de take-out, outros pegar a comida lá no balcão e levar. Nós vamos ter a questão de aprender a vender melhor no digital, promover mais o negócio no digital. Vamos ter que lidar com a questão nova, né? Se o setor de bares e restaurantes era seguro do ponto de vista de alimentos, isso não mudou nada. E é importante, viu, presidente e Molinari, a gente sempre não perder a oportunidade de dizer que a Organização Mundial da Saúde e a Agência de Vigilância Nacional, a Anvisa, deixam claro que não se contamina, o vírus não propaga pela comida. Ou seja, comer dentro de bares, restaurantes, seja ele comida aqui no self-service, continua seguro. Isso não mudou no mundo inteiro. Não houve um país no mundo que mudou a legislação de segurança dos alimentos. O novo normal vai ser esse cuidado com o espaçamento, cuidado com a relação entre pessoas, que a gente pode, um pouquinho mais à frente, se tiver tempo, falar das providências que a Brasel sugere. Mas, para finalizar, nós vamos fazer, inclusive, apoio psicológico ao empresário. Psicológico, jurídico. Então, nós abrimos 9 frentes de trabalho, estamos buscando construir um conjunto potente, seja de consultores, de empresas prestadoras de serviços, ou mesmo de congregação e distribuição de todo esse conhecimento que está no entorno da Brasel, e que o Sérgio Molinari é um parceiro enorme, já contribuía com a gente aí na construção desse conhecimento, dos nossos parceiros prediletos aí, não só pela simpatia e pelos belos olhos, mas especialmente pela competência enorme que ele tem, e a gente não perde a chance de aproveitá-la. Então, a Brasel está dando o melhor de si. Agora, por tudo que se faça, por mais rápido que se façam as coisas, tudo está absolutamente insuficiente, a gente sabe disso, e a gente sabe que o tempo também parece uma coisa quase uma eternidade, porque você fala que está liberando bilhões de reais, esses bilhões não chegam na conta. Então, você tem um conjunto de desafios muito enormes, todo mundo vivendo situações dramáticas e muitas situações, né? Por exemplo, a medida provisória de salário, fantástica. Nós fizemos no primeiro momento do dia, ela saiu 11 horas da noite, 8h30 da manhã, nós tínhamos um webinar com os 2 pais da criança explicando isso para o Brasil. Mas mesmo depois daquele momento, um grande processo de aprendizado, de processos. Então, eu acho que eu não gostaria de ser daqueles que só criticam o governo. Eu tenho que reconhecer que o governo federal tem feito um trabalho surpreendente, porque é muito difícil mudar leis, muito difícil conviver com teto de gastos, é muito difícil conviver com essa guerra política que vem de lá e vem de baixo para cima e vem de tudo quanto é lugar, e ainda fazer entregas na velocidade, né? Então, você vê produtos do BNDES que ainda não chegaram na ponta, mas estão sendo desenvolvidos numa velocidade incrível. A minha expectativa é que, mais alguns dias, a gente vai ver um pouco de melhora nessa questão do crédito. E acho que é uma abertura meia longa, né? Mas passaram o microfone para cá. O Matheus, o moderador, ele consegue apertar o botãozinho e travar qualquer um de nós. Ele tem poder. Mas acho que vamos pensar, vamos entrar aí vamos situar todo mundo, vamos meio que nivelar a barra do que está acontecendo em dados, em fatos. O Paulinho comentou São Paulo, depois a gente pode até fazer um capítulo especial aí com relação à parte política, as decisões administrativas do Estado para a gente coisar, mas acho que agora a ideia é mesmo a gente, o que esse terreno que a gente está pisando nesse momento, Sérgio? Legal. Então, tentando até explorar um pouco, meio que nos 3 tempos, né, que o Paulinho comentou, eu acho que é legal a gente tentar, na largada, a gente tentar ter uma visão
entender onde a gente está e tentar prever um pouco o que vem pelos próximos meses, porque a gente tem insistido muito numa linha de pensamento que é pensar sobre sobrevivência, crescimento, alternativas, passa por a gente entender que não existe só abril, maio e junho, que é o olho do furacão onde a gente está, mas ele tem um desdobramento pelos próximos meses que a gente tem que se preparar tanto para os próximos meses como para esse momento crítico de agora. Então, vou fazer em 5 minutinhos, se vocês me permitem, só puxar uma numerada aqui para ajudar a embasar um pouco o que a gente quer comentar. Então, vamos lá. Pegando como o Paulinho falou, começo de fevereiro, estou falando de outro dia, né? O que se enxergava para 2020? O mercado ia crescer quase 5% em termos reais, já descontado a inflação. Isso vinha fundamentalmente aí de um PIB que ia crescer um pouquinho mais de 2%, o desemprego que ia cair para uns 10%, a renda do brasileiro que ia crescer uns 2% e assim por diante. O que faz com que, em começo de fevereiro, a gente tivesse uma visão de um mercado que iria ser o terceiro ano com maior crescimento dos últimos 10 no food service brasileiro. Né? Quando a gente tem um cenário desse pela frente, por que é importante olhar para trás? Porque quase todo mundo, quando olha um mercado que vem com algum crescimento, não é explosão, mas vinha com crescimento, expansão, contratação, reforma, investimento, uma nova casa, etc. Esse era o cenário, esse era o ambiente que todo mundo tinha até aquele momento. Então, quando chega no mês de março, né, quando a gente começa a ter o choque de realidade com o impacto da Covid, a gente não é só administrar o que vem pela frente, mas a gente estava vindo de um momento em que as empresas estavam se preparando para um ciclo que a gente projetava de 2020, 2021 e 2022, crescendo em termos reais na casa de 5% ou mais por cento. Né? Esse era o ambiente. Aí vem a Covid, a gente espera algumas semanas para calibrar melhor. A gente tem, só por característica da atuação da gente, a gente tem uma atuação muito, muito, muito enfática em projetar mercado, porque a gente entende que é preciso. Para você fazer qualquer plano na tua empresa, no teu restaurante, no teu bar, onde quer que seja, você precisa ter pelo menos um cheiro. Você não tem que ter um economista-chefe no teu bar, mas você tem que ter um cheiro de para onde as coisas vão, né? E aí a gente pegou e falou, poxa, aquele PIB que ia crescer 2 vai cair 5 a 6. Aquele desemprego que ia chegar em 10 vai de 17 a 20 e vamos lá. A gente está esperando para ver se a consequência de como as coisas estão se desdobrando, até pelas extensões de quarentenas, pelas dificuldades de retorno, se não agrava. Mas hoje já é seguríssimo afirmar que é de 17 a 18 de desemprego. A renda do brasileiro, que ia crescer uns 2, vai cair 3 a 4. Já é contratado isso. Quando a gente pega esses indicadores, que era o que ajudava a gente a prever um crescimento, e ainda mistura com o mercado fechando, não é só o PIB caindo, o desemprego subindo, é o mercado nosso de bares e restaurantes fechando. Né? Pouquíssimas alternativas de continuar a vender, tanto que o delivery deve ter crescido em 2 meses, o que se projetava crescer em 2 anos. Né? Então, quando a gente olha isso tudo, e mais né, a preocupação né, do consumidor, que a gente vai comentar daqui a pouco, que é tão grande hoje com a questão de contaminação e etc., o que acontece é que a gente sai de um crescimento previsto de uns 5% em fevereiro, né, que era a previsão de crescimento para esse ano, e vai para menos 25%, usando a mesma lógica que a gente usa há muitos anos, sem ser nem catastrofista e nem sendo otimista. A gente projeta nesse momento uma queda de uns 25%, que é 8 vezes maior do que a maior queda que a gente tinha tido até então, que tinha sido em 2015. Então, esse é o cenário do ano. E aí, um segundo comentário isso não acontece chapado no ano, não é igual todos os meses. E aqui é onde vem a minha talvez uma segunda preocupação para colocar, que é, ok, eu, empresário, eu tenho um bar, tenho um restaurante, uma lanchonete, tá bom.
O que eu faço com essa informação de que o mercado vai cair 25%? Né? Eu não tenho acionista, eu não tenho ação em bolsa, eu não tenho um planejamento todo desse tipo. Importante a gente dizer o seguinte: interpretação da gente dos números, e alguns números, por exemplo, de Cielo e etc., eu tenho confirmado, o pior ano do mês foi abril, né? E em boa parte por coisas que vocês também já comentaram aqui um pouquinho antes, do tipo, tem muita gente que não sabia, né, ou ainda nem sabe, ou não estava preparado para operar a pouca alternativa que sobra de um delivery, de um take-out, etc. O pessoal vai ganhando um pouco de familiaridade com isso, se preparando um pouquinho em abril, então maio eles são menos despreparados, eu acho que esse é um fator importante. Eu acho que tem muita informação que eu não sei, da Brasel, que eu não sei se os empresários todos têm acessado, eu acho que é importante a gente até depois reforçar isso, né, Matheus, Paulinho? Mas então, maio começa uma trajetóriazinha de recuperação, depende da reabertura do mercado para essa recuperação ser um pouco maior, mas o que a gente vê é que vai sair. A gente sai de um abril em que se vendeu em abril 25% do que se vendeu em abril do ano passado, para um maio que talvez seja de 30%, 35%, para chegar lá entre julho e agosto ainda numa casa de uns 60% só do que era o normal há um ano atrás. E a gente vai até o final do ano para chegar no final do ano de 80%, talvez 90% do que se vendia no ano passado. Então, isso eu ia perguntar para você, Sérgio, até a gente estava comentando um pouco antes, o horizonte aí para a gente, agora estamos de volta no jogo, você está vendo até o final do ano, a gente está em 80% do que era o movimento 80, do ano passado. Otimistamente 90%. Né? Porque o importante comentar, né, Matheus, nessa linha, emprego e renda e consumo das famílias são efeitos na veia no food service. Então, quando você sai de 10 que se previa de desemprego para 18, assim, o número chapado, assim, conta fácil. Tem 8 milhões de pessoas a menos trabalhando, que significa um orçamento familiar mais apertado, é menos gente que está na rua trabalhando para comer no bar, na lanchonete, no self-service, etc. É mais gente gerando efeito para dentro da família inteira, não é só o seu próprio consumo. Então, é muito difícil imaginar que possa ter uma reversão desse quadro do tipo a gente voltar em 6 meses, 1 ano, ao que era 2019. Então, eu acho que a tua pergunta até talvez seja mais ou menos quando que a gente pelo menos retoma o tamanho de mercado que a gente tinha no ano passado, e a resposta da gente é a melhor previsão que a gente tem hoje, a melhor no sentido de a que a gente mais acredita hoje, usando toda a numerada que a gente trabalha, é que a gente vai ter o mercado voltando ao patamar de 2019 lá em 2022. E aí o último comentário, só até para pedir a opinião de vocês. A gente enxerga que a vida do empresário hoje, ele deveria de alguma forma conseguir pensar, acho que está dando alguma interferência. Obrigado, cara. Eu acho que assim, a vida do empresário tenta pensar em 3 momentos: a sobrevivência imediata, como que ele atravessa um segundo semestre com faturamento do mercado mais baixo e com gastos operacionais mais altos por tanto protocolo que ele vai ter que seguir. Então, como é que ele olha a vida no imediato, no horizonte de segundo semestre, e depois olhar para um 2021, 2022, que, para ser sincero, não é que a gente consegue hoje dizer o que é o tal do novo normal. Então, acho que essa é um pouco a provocação para a gente debater um pouco esse bloco inicial, né? É que a gente teve um pequeno probleminha aqui de áudio, mas acho que já resolveu já. Então, essa é uma questão, né? Estamos aprendendo. Do mesmo jeito que no mercado temos que aprender, estamos aprendendo isso aqui, né? Uau. Isso é uma questão interessante, porque além a gente vai trabalhar com outra estrutura de custo,
Ou seja, por exemplo, self-service vai ter que ter higienização maior, um monte de coisa. A gente vai ter uma estrutura de custo de salão diferenciada, espaçamento de mesa, aquela área que você tinha de venda, você vai ter que reduzir a sua produtividade de área de venda. E agora tem um outro canal de vendas que já tinha vindo para ficar, né, que é o delivery, o takeaway, o drive-thru, que muita gente não usava. Eu entendo que menos de 40% de todos os bares e restaurantes no Brasil tinham esse tipo de canal de venda. E agora, quem não tiver e não souber gerenciar esses dois caminhos, nesse novo momento, principalmente nessa fase agora de até chegar nessa volta dos 90%, vai ter que arranjar um jeito de aprender a entregar alimento de uma outra maneira, né? Só dando um número antes do Paulinho comentar, se a gente somar a estimativa de número de estabelecimentos cadastrados entre iFood, Uber Eats e Rappi no Brasil, esse número não chega a 250 mil estabelecimentos. Nossa! Se você considerar que a gente tinha, né, Paulinho, a gente tinha em fevereiro 1.300.000 estabelecimentos, a base do delivery no Brasil hoje não passa de 20%, não passava de 20%. Né? Eu estou dizendo que hoje tem 250 mil, não tinha 250 mil há 3 meses atrás. Então é uma avalanche de gente entrando, gente que nunca fez nada de delivery entrando e tal. Mas, assim, comparando a base de hoje de clientes, de operadores, de estabelecimentos que estão nesses marketplaces, com o número total de estabelecimento que a gente tinha no começo de fevereiro, não passa de 20% da base, né? Ou seja, ainda tem muita coisa para andar e os estabelecimentos vão ter que se adaptar a lidar com isso, né? A gente enxerga esses números um pouquinho diferente. Nós temos uma pesquisa, está mais para os 40, viu, Zé? Porque você tá olhando o pessoal que está nas plataformas, mas o setor tem uma enorme quantidade de oferta de delivery por telefone, né? Muito comum isso. O número que a gente tem aqui em pesquisa da Brasil era que perto de 40% do mercado. Você está sem microfone, você está falando sem microfone. Não, eu estou só concordando, eu estou só dizendo, eu realmente, por isso que eu citei até que eu estou só somando, porque o que acontece hoje, a maior crescimento, a maior evolução está indo pelos marketplaces. Não, só fiz esse alerta porque havia muitos ainda que operam, né, fora das plataformas. As plataformas ganharam. Na verdade, esse negócio, o mercado de delivery é um mercado para discutir à parte. Você tem uns números interessantes aí, a gente pode conversar sobre ele com mais cautela mais à frente, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que imagina que o mercado chega a 90% no final do ano. Quando você está falando 90%, você está falando do mercado como um todo ou do faturamento de determinadas empresas? Porque se você acha que o mercado vai chegar a 90% e a gente sabe que 20% das empresas não reabrem, eu fico aí, quando você fala que volta ao normal em 21, volta o mercado como um todo ou volta para quem está operando de portas abertas? Aí, eu acho que aí, Paulo, você, querendo ou não, você colocou um ponto que a gente considera, ao mesmo tempo, a tragédia e um pouco da esperança. Por que eu estou fazendo uma brincadeira com essas palavras? Porque a projeção que a gente tem de que a gente fecha esse ano entre 80% e 90%, ou seja, novembro e dezembro, entre 80% e 90% do ano passado, né? Mas eu acredito mais no 80%, né? Eu estou falando do todo, mercado todo. Só que se a gente está falando que até informação, a gente pode até atualizar se continua sendo essa informação pela Brasel, mas se a gente considera que uns 20% dos estabelecimentos já estão fora do jogo e tem mais um tanto que ainda no meio do caminho possa sair do jogo, é possível que a gente chegue no final de 2020 com um mercado uns 20% menor, mas com uns 20% ou 30% a menos de concorrentes. Né? O que significa que o bolo que diminuiu, quando você divide esse bolo por menos estabelecimentos, pode ser que a fatia de cada um não mude tanto. Esse talvez seja o cenário que a Brasel enxerga, né? Quando você fala que
o mercado volta em 2021 é o mercado como um todo. O tamanho do mercado. Sob o ponto de vista daqueles que continuarão no mercado, a Brasel trabalha que em 2021 nós já estamos lá, se Deus quiser, numa normalidade de faturamento. Agora, num ambiente de contas arrasadas, né? Porque nós vamos ficar fazendo prejuízo aí. Nós temos esses 2 meses fechados aí, que na verdade estão virando um pouco mais do que isso, e vamos operar, muito provavelmente, por mais 3, 4 meses aí, fazendo prejuízo, né? Então, que a gente volte ao normal do faturamento, nós vamos ter aí uma jornada de 2, 3 anos aí para pagar a conta desse momento, né? Mas eu acho que é necessário realmente ter essa visão, né? Travou, Sérgio. Enquanto ele volta, Matheus, fala aí. Então, na realidade, Paulinho, eu estou até pensando que é interessante essa posição do Sérgio, né, de quem sobreviver até o final do ano vai ter um mercado mais ou menos do mesmo tamanho, com menos pessoas competindo, mas eu fiquei pensando aqui, nosso mercado é um mercado de novos empreendedores. Muita gente que, eventualmente, estava no banco, tem um dinheiro, abre o botequinho, abre o bar. Então, ao mesmo tempo que a gente já fechou 20% dos mercados, vai abrir bastante gente também, né? E a gente vai estar nessa estrutura de custo muito mais difícil, que vai ter muito mais despesas operacionais e sistêmicas do nosso setor para competir no mercado onde a população tem menos dinheiro para gastar, porque tem muita gente desempregada, né? Eu concordo. Historicamente, o nosso setor, quando tem desemprego, né, muitas empresas do nosso setor fecham, mas pessoas que perdem emprego em outras atividades, não, vou lá para o bar, restaurante empreender. Tem sido assim, mas talvez não seja agora. Por que as pessoas tinham essa ilusão? Porque elas viam os bares, restaurantes cheios, perdi meu emprego, vou lá. Agora, será que eles vão animar do mesmo jeito com... Porque o movimento deve voltar, né, Matheus? Eu gosto de cozinhar, vou abrir um restaurante. Eu acho que vai ser um pouco mais refletida essa decisão do que foi no passado. E a expectativa, né, mundo afora, foi que o movimento retorne aí da ordem dos 30%, um delivery bem sucedido, um takeaway, vamos supor que a gente consiga rapidamente chegar aos 50%, ainda muito pouco, né, para pagar todos esses custos. E, de novo, a questão do crédito, tem surgido, inclusive, perguntas aí, né? Por que o crédito não chega, né? Primeiro, eu sou o maior opositor de bancos, eu vivo brigando com banco, no CAD, de Abaguá, mas é importante também fazer uma explicação para as pessoas entenderem o que aconteceu nesse momento. Você tinha um histórico de crédito que é baseado em vendas, perspectivas da empresa, voltou ali o Sérgio Molinari. Está de volta. Você quer falar besteira na sua ausência? Aí, não tem gente inteligente aqui para corrigir, mas nós estamos falando de bancos um pouquinho, então o que acontece? Tem uma pergunta que surgiu que eu aproveitei para abordar o tema, Sérgio. Os bancos perderam também todas as referências para dar crédito. Porque nós temos um momento que você sempre olhava a saúde, a perspectiva, o mercado crescendo, o conjunto de recebíveis, tudo isso perdeu o chão, ninguém pode olhar mais para o passado e projetá-lo para frente do ponto de vista de venda, porque ninguém sabe como é que vai estar isso. Então, aí você tem a necessidade de entrar com o apoio do recurso público, especialmente da garantia do recurso público. E aí teve todo esse processo que tem que passar pelo legislativo, e aprova lá e aprova cá, que por si só já é um processo longo, demora aí 30 dias. 30 dias parecia uma coisa muito rápida passar algo no Congresso 30 dias. Hoje a gente acha quase uma eternidade, porque depois que passa até isso virar operacional na ponta, tem uma questão enorme de tempo. E os bancos estão praticamente refazendo cenários de crédito e tudo. Então, é um risco para o banco adicional, alguém tem que bancar esse risco, e esse alguém, hoje, a gente espera que seja o poder público, né? Tem fundos aí do Sebrae e tudo, mas o fato é que esse processo tem sido muito pior do que a gente imaginava, né? Muito mais difícil. E uma das coisas que eu vou falar aqui, que é meio polêmica, mas só para a gente entender um pouquinho, e é muito importante que a gente entenda,
o governo errou muito ao anunciar dinheiro baratíssimo, 3,75. Esse dinheiro baratíssimo, quando você coloca alguém para dividir esse risco, como foi o caso dos bancos, naturalmente o banco vai fugir do risco. Porque o risco está maior hoje e não adianta a gente achar que o dinheiro vai vir a 3,75%, a 3%, porque esse é um tomador de risco muito baixo. Mas o governo está dando dinheiro. Não, mas a legislação não permite que o governo entre com 100% do recurso. E nem o governo tem esse 100% para entrar. Então, a questão do risco, ele passa parte do risco é compartilhado pelos bancos, será compartilhado pelas empresas, pelas fintechs, por exemplo, as maquininhas que a gente espera que haja sanção do projeto 1282, né, do senador Jorginho Melo, que autoriza as fintechs a repassar recursos, mas eu acho que também nós vamos ter que entender que aqueles números, que aquela expectativa foi criada de juros muito baixos, ela está simplesmente significando oferta zero. Então, vai ter o custo do dinheiro virá maior do que ele está sendo anunciado e o dinheiro deverá começar a chegar na ponta já com um spread diferente daqueles que foi vendido a ideia de spread zero, de dinheiro muito baixo. Eu acho que se a gente tiver acesso a recursos aí de 10% a 15%, 18% por ano, eu acho que esse é o recurso que vai chegar na ponta. Aquele recurso bonitinho de 3,75, ele vai ficar só no gogó. É a minha visão. E para atualizar, a gente tem dados aqui da nossa regional. Quando começou as linhas de crédito, todo mundo começou a falar, eu preciso ir atrás de alguma coisa nesse sentido para fortalecer caixa, porque eu não sei quanto tempo vai demorar. A gente trouxe algumas assessorias dessas empresas que fazem intermediação do banco, arruma a documentação da empresa, faz toda a parte de ajuste de análise de crédito das empresas, e eu pedi sexta-feira passada informação, recebi na quarta, informação de como que está sendo isso. Dos 350 associados que a gente tem aqui, 60 tentaram acessar algum tipo de linha. E aí tem o Desenvolve SP, tem BNDES, enfim, linhas que foram comunicadas, não empréstimo com carro consignado, esse tipo de coisa. Chuta quantas conseguiram acessar dinheiro? De 60 dos 350 associados. A média do Brasil tem sido menos de 10%, deve ter sido 5 ou 6. Nenhuma. Zero empresários da região conseguiu acessar essas linhas. Tem bastante gente tramitando aí. Essas linhas. Essas linhas não funcionaram. Não estão chegando. O que está chegando é o crédito antigo, está um pouco mais em conta, nessa casa dos 18%, mas não baixa disso. A outra não vai chegar. O banco não vai assumir um risco para ganhar nada, e o risco está maior, a gente tem que reconhecer que o risco está maior. Então, nós temos que nos preparar aí também vamos ter que pagar um pouquinho mais. Você achou de puxar aqui para a conversa? Eu li uma pesquisa sua, acho que ia ser até uma apresentação, e eu fiquei muito feliz quando eu vi a vontade do consumidor de voltar para os bares e restaurantes. Boa. E, de uma maneira muito importante, eu fiquei impressionado e satisfeito, porque uma das preocupações que eu tenho muito grande é que o consumidor está com medo, e ele está com medo porque tem gente vendendo pânico, mas parte desse pânico não deveria acontecer, que é especialmente o ligado à segurança dos alimentos. Teve jornalista aí que falou que o comida aquilo vai acabar. Não há a menor razão técnica para isso. Agora tem gente falando besteira por aí afora, e essa besteira contamina, às vezes, o consumidor que já está com tanto medo. Mas, se não me falha a memória, eu vi lá na sua pesquisa que os caras estão loucos para voltar com um bom comida aquilo, né? Então, eu tenho um apelido para isso, tá, Paulinho? Na verdade, o apelido não é meu, eu me apropriei de algum lugar em que eu li, mas se aplica bem, que é o dilema do medo e do desejo. Né? Então, o que é o medo, o que é o desejo? Né? O desejo é o seguinte: a alimentação fora do lar faz parte da vida da gente. Né? Vai ter mudanças de alguns comportamentos, algumas preocupações, alguns padrões, alguns formatos de onde comprar, mas, assim, na real, faz parte do modelo de vida da gente consumir alimentação preparada fora de casa. Seja no estabelecimento, seja, como o Matheus até comentou, no drive-thru, ou seja no delivery, no take-out, que for, mas faz parte já do modelo de vida da gente. Praticidade, conveniência, variedade, tudo isso. Eu estou fazendo essa introdução para colocar que os números que a gente tem agora, uma pesquisa feita há menos de um mês, ou seja, no meio do pânico,
o consumidor falou o seguinte para a gente: 69% dos consumidores disseram que eles estão dispostos a voltar a consumir nos estabelecimentos, no salão, não estou falando de delivery, estou falando no salão, em até 2 meses. E desses 69%, quase 70%, 1/3 deles, um pouquinho mais de 1/3, diz que ele vai voltar assim que o salão reabrir, ele volta a consumir. Outro 1/3 em até 1 mês e outro 1/3 em até 2 meses. Então, aí é onde a gente enxerga claramente o tal do desejo. O ramo da gente, né, até a gente falava, a gente tem que ser verdadeiro, tem que falar do tamanho do trauma, a trombada que o setor está tomando, mas a gente tem que também ter o outro lado, que é o entendimento do quanto o ramo da gente é carnalmente ligado com o consumidor. Então, o consumidor está dizendo isso. A maior parte desses consumidores, inclusive, pessoal, está dizendo o seguinte: 2/3 desse total, esses caras que vão voltar a consumir, mais de 2/3 falam, eu vou voltar a consumir na mesma frequência que eu consumia antes. Então, a gente tem um período de tempo de adaptação, né, de readaptação, de acomodação e tal. E quando a gente fala dessa preocupação do segundo semestre, é que ao longo do segundo semestre vão acontecendo 2 situações que vão trazendo a gente para uma capacidade de olhar o futuro de uma forma mais positiva. Quais são as duas situações? Uma delas é a limitação o distanciamento social e um conjunto enorme restritivo, né, que vai fazer com que o mesmo estabelecimento ele tenha a capacidade de servir menos, né? Então, por um lado isso, e por um lado esse tempo que os consumidores vão gradativamente, com que eles vão gradativamente voltando ao consumo. Então, a gente já tem hoje, né, a gente até outro dia falou com o Dab também em Santa Catarina, para conseguir sentir um pouco como é que está sendo a praça, que foi a primeira que fechou, também foi a primeira que reabriu, né? Falei hoje, inclusive, com o pessoal de lá, para ter uma ideia. O mercado está, assim, começou dando desespero nos primeiros dias, já fica a dica. Os primeiros dias, quando reabrir na região metropolitana de Campinas, ou em outras partes do Brasil, os primeiros dias dá desespero. 15 dias depois, dá desesperozinho. Ninguém consegue ainda rir depois de 15 dias. Mas o que acontece é que essa curva vai acontecendo dia a dia, porque assim, eu começo a me reconectar com o estabelecimento que eu quero, que eu confio, que eu gosto, que eu tenho curiosidade, vou até lá, vejo que tem os cuidados que tem que ter, vejo que tem gente lá dentro. Na semana seguinte, se eu não entrei hoje, na semana seguinte eu entro, eu experimento. E cada vez que essa experiência passar a principal vacina para o consumo, né? Não é a vacina para a Covid, é a vacina para o consumo, que é confiança. Se eu tivesse hoje colocar uma palavra na testa, eu colocaria confiança. Se o consumidor, à medida que ele vai tendo confiança, ele tende a voltar. Então, e aí a gente tem que ver, né, Sérgio, que não vai bastar ser seguro, né? A gente vai ter que parecer ser seguro. A Mate colocou essa pergunta aqui, né? Não basta a mulher de César ser fiel, ela precisa parecer fiel. Parecer, né? Fiel, exatamente. Eu acho que isso vai ser um grande esforço do nosso setor, né? Agora, eu queria colocar um contraponto aqui. Aqui é uma cidade colada, em Belo Horizonte, você nem percebe que atravessou a rua, abriu semana passada. Lotou. O consumidor mineiro, acho que não ficou com esse receio lá, ou com esse... E aí vem uma coisa que é muito importante a gente discutir, viu, presidente? E aproveito aqui para falar para os presidentes da Brasil que estiveram aí. Aqui abriu, nesse local, falando pode funcionar de 11 às 3 da tarde. Na minha opinião, um contrassenso. Porque se a gente precisa diminuir o número de pessoas ao mesmo tempo num restaurante e você limita o horário de abertura a 4 horas, o que acontece? Todo mundo foi para lá. Se o restaurante tivesse aberto o dia inteiro, a gente, uns chegariam 2, 3, 4, e aí nós temos que discutir isso com carinho com as prefeituras, porque tem alguns imaginários aí que são curiosos. O que se diz é que o afastamento entre pessoas de 1 metro, que é o que recomenda a OMS, é a principal medida prudencial.
né? E ela tem que ser uma medida especialmente. Nós temos que mostrar nosso compromisso com isso, nossos funcionários, mas nós também vamos ter que ter uma sociedade preparada para agir com solidariedade ao próximo, respeito a essas normas. Mas eu queria chamar a atenção para um outro fator positivo, porque a gente está cavando fator positivo aqui, não está muito fácil de achar coisa boa, mas quando você compara com o que aconteceu lá fora o mercado volta com 30%, mas volta num ambiente de inverno, e inverno lá fora significa casas fechadas, com ar-condicionado, sem a possibilidade de usar as mesas das calçadas. O Brasil não. O Brasil, a gente tem uma oportunidade de recuperar parte da restrição de espaço interna usando cadeiras, mesas e cadeiras lá de fora. Os bares já têm uma tradição de usar isso, mas os restaurantes fazem pouco isso aqui no Brasil. Você vê isso, às vezes, na Europa, você vê na Argentina. Eu acho que está na hora também da gente aproveitar isso e colocar mais mesas e cadeiras, obviamente, cuidando que haja um espaço para o transeunte e tudo, mas é uma oportunidade de aumentar uma oferta que não houve lá fora. Então, assim, tem alguma... Se a gente não for burocrático e se os nossos dirigentes sentarem na mesa para construir soluções coletivas, inclusive aproveito para saudar aqui o governador de Minas, que acabou de incluir a Brasel no grupo que decidirá a reabertura, com uma característica importante: decisões por voto por maioria. Foi para o grupo decisor. Então, a Brasel tem um voto equivalente a de um outro participante lá do Estado. Isso é trabalhar com transparência, com um objetivo que não é de fazer política pequena, é de fazer política pública que possa nos minorar essa situação tão dramática, né? É isso, presidente. Com certeza, com certeza. Deixa eu dar uma furadinha só para fazer um comentário, Matheus, só para pegar... eu quero voltar no outro assunto também. Eu queria só fazer um comentário. A gente tem conversado até com... Só para dar um exemplo do que você falou de horário mais estendido para distribuir as pessoas. E eu tenho realmente receio, assim, de ter estabelecimento que daqui a pouco vai estar fechado ou multado por ter querido ir com muita sede ao pote para tentar tirar a diferença ou estancar um pouco a sangria e sofrer. Mas a gente tem pego, por exemplo, a gente acompanhou alguns casos no Dia das Mães, e a gente até sugeriu isso para o Dia dos Namorados. Para alguns estabelecimentos estão brincando com coisas do tipo fazer a semana do Dia dos Namorados, não fazer só o Dia dos Namorados. Perfeito. Coisas desse tipo, você entendeu? Porque o consumidor, eu acho que nesse momento, Paulinho e Matheus, ele está um pouco mais suscetível a alternativas que façam que ele possa voltar a fazer o que ele quer, que é consumir, mas com o grau de segurança que ele precisa ter. Então, às vezes, assim, se você muda um pouco, às vezes, uma estratégia promocional, uma estratégia de incentivo, de repente você pega uma data, que sempre foi uma data super importante para o setor, que é uma data como essa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, fala, vou fazer uma campanha que é uma semana dos namorados. Então, eu vou ter metade do meu salão para te receber. Mas que seja essa metade ocupada 5 dias. Com o presidente aí, de repente, dá para fazer com cada namorado um dia, hein, presidente? Ô, Paulinha, você quebra comigo. Não, mas é verdade, é que a gente já está estudando isso, até porque o Dia das Mães, eu acho que até, Sérgio, ele deu uma característica muito mais próxima do que aconteceu na cidade vizinha de BH, do que você falou desse crescimento paulatino. Eu estou acompanhando não só o setor nosso, estou acompanhando vários outros setores para entender como está acontecendo também. Até estávamos falando hoje num grupo sobre delivery, como que está acontecendo com o mercado varejista, supermercadista, assim por diante. E tem uma coisa que está acontecendo no mundo com o mercado de luxo, que é o revenge spending. O cara não pôde gastar, não pôde sair, a hora que ele está livre, ele vai e sai. E aí estoura. E eu acho que o Dia das Mães aí foi bem isso. Apesar de ter sido no delivery, no drive-thru, no takeaway, cara, ninguém estava consumindo. No Dia das Mães, o Brasil resolveu consumir. Claro. E aí foi um caos de logística e de tudo. Você não acha que na hora que abrir, é bem provável que vai ter todo mundo quer sair para tomar cerveja no bar. Na hora que puder, vai todo mundo pro bar. E o bar vai estar subestruturado para isso. O bar também não vai comprar um monte de estoque achando que vai vir todo mundo, aí se não vem, ele perde todos os perecíveis. Como vocês acham que vai ser esse momento aí? Vai ser paulatino mesmo? Ou, de repente, vai vir uma baita de uma avalanche e a gente vai ter que gerenciar isso? Olha,
A minha leitura é o seguinte, eu acho que você pode ter casos pontuais e que você pode ter uma casa ou outra por ser muito alvo de desejo que vire, mas eu não tenho a expectativa de que, como mercado, vai acontecer isso. Tá? Até porque tem uma outra característica, né? Quase 70% do número de refeições que são feitas no Brasil por dia acontece nos dias úteis, porque as pessoas estão indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a escola, indo às compras, o que for. Então, por um lado, assim, as pessoas vão estar um pouco limitadas pela oferta que vai estar disponível. Então, eu acho provável que a gente vá tendo uma volta mais gradual, talvez alguns bares possa acontecer isso, etc. Tomara que eles sejam meio responsáveis para aproveitar essa subida de onda, mas a expectativa que a gente tem pode ter um pico ou outro, por exemplo, um dia dos namorados pode até ser que tenha uma subida desse tipo, mas eu não tenho a expectativa e a gente pode estar errado, mas quando a gente vê, só para trazer mais dado de pesquisa, até a gente compartilhou antes justamente para isso com vocês, né? Quando você vê que 68% do brasileiro, 78%, ele diz que a preocupação dele em voltar a consumir nos estabelecimentos está ligado a medo de ser contaminado pelo Covid-19, quando a gente olha para isso, a gente fala, olha, talvez os outros 22% queiram ir babando para consumir, mas a grande parte está realmente preocupado. Então, o entendimento da gente essa curva vai ser gradual. Né? Agora, o mal da gente lidar com informação de mercado, qual é? É a gente sempre interpretar que essa média se aplica a todo mundo. Né? Eu estou tentando fazer uma leitura aqui até para ajudar, que vai ser assim, no volume ele vai ser gradual, porque não vai ter tanta gente na rua trabalhando ainda, mas de repente o shopping de sábado à noite é capaz de dar um baita de um aumento, porque o pessoal sábado à noite está morrendo de vontade de sair. Dá para fazer essa leitura ou não? Dá, eu acho que dá, mas eu acho que dá vinculado a esse cara chegar, ou a turma dele chegar no local e enxergar que o local está preparado para oferecer uma segurança adequada, uma confiabilidade adequada. Né? E aí ele... Matheus, se você olhar o regramento que nós vamos abrir, o regramento vai nos impor uma oferta dentro da metade para um terço. Mesmo que o consumidor chegue lá, que não é provável, porque todas as pesquisas não estão mostrando isso em lugar nenhum, mesmo que ele chegue, nós não vamos poder recebê-lo lá no ambiente de casa cheia. Mas exatamente, Paulinho. Por isso que eu estou perguntando. Por isso que eu estou perguntando, porque é uma preocupação que eu tenho aqui no nosso Conselho da Brasel é que, se isso acontecer, a gente vai ter que ter uma gestão de público que a gente antes não estava preparado para fazer, não estamos. Por exemplo, a gente está tendo casos de público que o público ele invade, ele quer, a gente está vendo isso em supermercados, e aí a gente vai ter um trabalho interessante de gestão disso, né? Eu acho pouco provável, tá? Acho pouco provável. A gente vê algumas coisas, como aconteceu aqui em Belo Horizonte. Vocês que paulistas aí, por exemplo, essa rua que separa as duas cidades de Belo Horizonte é como se fosse os dois lados da Paulista, não dava nem para saber que saiu de Belo Horizonte. Aí um pedaço da rua resolveu abrir do lado de uma cidade de 3,5 milhões de habitantes. Obviamente, todo mundo quis ir para lá. Mas aí exatamente a falta de planejamento. Porque se você fizer ninguém vai estar na rua de uma maneira tão forte assim, viu, Matheus? Porque nós estamos lembrando que vai ser uma retomada do comércio e ela não poderá ser todo mundo na rua, porque senão nós vamos ter um problema de novo da expansão do vírus, porque nós temos que lembrar que só tem uma solução, pelo menos conhecida até hoje, que é 70% das pessoas imunes. Então, o processo de pico é uma coisa que nos impôs o fechamento, mas nós vamos lidar aí com mais 3, 4, 5 meses com a transmissão do vírus ainda. Não tem nada que diga que da noite para o dia isso vai acabar. Agora, voltando à reabertura queria pegar duas perguntas aqui que surgiram. Uma foi do Dimitri, que pergunta como é que a gente vê se os bares, restaurantes vão abrir, como a gente tem visto aí com algumas coisas de acrílico, alguns fazendo ambientes fechados para o cliente. Eu queria dizer que eu não acredito nisso por várias razões.
A primeira delas é que nós não temos renda para isso, para fazer esses ajustes. A segunda é que muitos desses lugares que estão sendo circulando na mídia aí são lugares em que tem como tradição as pessoas sentarem em mesas coletivas. Então, eu não conheço quem, a mesa é grande, eu sento, e aí sim eu não sei quem está na mesa comigo, eu não quero compartilhar um risco desconhecido. No Brasil, a gente não temos essa característica e nós vamos para as mesas, eu acho que esse é o novo normal, a reserva vai ser uma coisa que vai ser instituída no Brasil, fazer muito pouco a reserva, vai se fazer mais reserva, e nós vamos querer sentar nas mesas com os grupos de riscos que nós conhecemos. Por exemplo, os nossos familiares, que já estamos convivendo com eles, ou pelos colegas de trabalho, ou pessoas que a gente já está compartilhando isso. Então, não enxergo aquele negócio todo sofisticado, aquelas coisas que estão vendo aí, não enxergo como algo que vai acontecer no Brasil. E me pediram aqui, Adriano e o Fabiano, para voltar a falar do quilo, como é que o quilo retoma. Na minha opinião, nós corremos um risco, né, que a Brasel está trabalhando de maneira muito intensa e a pesquisa do Molinari me animou, e eu acho que nós temos que aproveitar para passar essa tranquilidade. Houve um erro de diagnóstico enorme com relação ao que aconteceria com o quilo e com o self-service. No momento do pânico, que muita gente vendeu pânico ao invés de fazer política pública, tudo parecia contaminar. Né? Falar que esse vírus andava, inclusive, para fazer a curva ali na esquina e voltava. A OMS e a Anvisa disseram formalmente que não há transmissão do vírus pela comida. Então, não há nenhum risco sob o ponto de vista da comida. Agora, nós vamos precisar ser mais cautelosos, como alertou o Sérgio Molinari no início, com questões das pessoas. No novo normal, o que muda no restaurante? A relação do empregado com o outro, cada um vai ter que garantir que está indo com saúde, garantir a higiene das suas mãos, usar máscara sempre que achar importante, e a mesma coisa com relação ao cliente. Então, no self-service, no quilo, nós vamos ter que tomar um cuidado para que ele não sirva, por exemplo, com um talher, e esse mesmo talher, a mão, que é o problema, não é a comida, esse mesmo talher possa ser compartilhado com o outro. Aí alguns vão adotar soluções de luva, oferecer luva, outros estão pensando em oferecer, cada pessoa vai ter um talher. Seu pegador. A gente não deverá ter, e é muito importante a gente ajude o consumidor a entender isso, não há nenhum risco novo com relação à comida. O grande procedimento novo é cuidado entre as pessoas, manter o afastamento de 1 metro, lavar as mãos sempre, evitar tossir. Então, essas questões. Agora, é claro que como consumidor vai estar mais preocupado, quem puder cobrir melhor comida aquilo, alguns pensam em colocar uma pessoa servindo, acho que tudo isso pode acontecer, mas não acho e nem vejo o brasileiro, e depois renova aí, né, quando vi a pesquisa do Molinari, não vejo o brasileiro abandonando o quilo, a não ser que alguém põe um medo indevido, porque hoje o que a OMS e a Anvisa fala é que não há razão para se preocupar com isso. Tá. Posso comentar os teus pontos, Paulinho? Por favor. Primeiro, eu acho que essa questão toda de instalações, de infraestrutura e etc., eu vou fazer um comentário adicional teu, que é o seguinte: eu tenho evitado compartilhar, eu fiz isso uma vez, por curiosidade, procurado evitar compartilhar fotos do que está acontecendo em uma cidade da China, em Tóquio, né, em Singapura, porque aquilo é uma questão que, se a gente estivesse olhando para isso nos últimos 5 anos, já é ficção científica, já era. Né? Você entra lá, o que é um restaurante oriental lá no Japão, você vê aquele monte de robô, o sushi sai por uma esteira que já tem já identifica onde está a tua mesa, já era assim, né? Eu acho que tem características culturais, né, como você falou, por exemplo, as mesas comunitárias, que já eram parte da característica desses mercados. A gente tem um mercado de característica muito de relacionamento, de proximidade, mas dos seus próprios grupos. A gente se mistura menos, apesar de estar em locais cheios, você se mistura menos. Você vai você está na tua mesa com o teu clã,
que é o amigo, que é a família, que é o pessoal do trabalho e tal. E aí, essa discussão do quanto vai para essa pirotecnia toda, para essa ficção científica, ou por esse exagero de proteção, primeiro, não tem margem para fazer isso. Segundo, eu acho que não tem tempo para fazer isso, né? Eu acho que os sinais que a gente tem que passar para o consumidor, porque no Brasil, se você falar o seguinte, vem comer no meu restaurante, vai ser chatinho, né? Vai ser uma coisa meio estéril, parece que você está numa cabine para ser atendida dentro de um laboratório de análises clínicas. O consumidor brasileiro não quer isso, né? O consumidor brasileiro ele quer aquela sensação de que ele está no meio, né? Então, eu acho que por uma questão de tempo, por uma questão de capacidade de investir, por uma questão de perfil do nosso público, não é essa a mensagem de segurança que eu imagino. Mas aí, já pulando direto para o self-service, eu acho que essa questão tem uma questão educacional que todos nós, do ramo e de outros ramos, deveríamos encampar, que é uma questão educacional em relação ao que você comentou, Paulinho, de que não é através da comida que tem o contágio. Isso é absolutamente fundamental. Agora, o ponto a execução do empresário do self-service, para mim, vai ser muito crítica para o self-service parar em pé ou não, para cada estabelecimento. Ou seja, se o consumidor falar, eu estou pegando, é o mesmo pegador, ou não tem 1 metro de distância, ou na balança junta todo mundo, na fila para pagar está todo mundo, eu estou vendo todo mundo usar a mesma maquininha, ninguém passa... Não usa álcool gel. Não usam álcool, não tem o álcool gel, não tem uma pia na entrada, não tem elementos de educação para o cara consumir. O que vai acontecer é que isso tudo, estabelecimento por estabelecimento, vai brigar com a premissa número 1, que é o consumidor está se sentindo seguro para consumir. Então, Matheus, eu acho que assim, até seja para o pessoal da tua região, seja para o pessoal nacional, eu acho que levar a sério, executar bem e comunicar, tornar evidente, tornar clara que as medidas necessárias estão sendo tomadas, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que esse é o caminho. Porque senão, o que acontece? A gente começa a dar corda para um pânico infundado. E para imaginação, e para fantasias, nós, etc. E tem um ponto legal também, que a gente vai precisar pensar bastante nisso, porque eu vejo, Paulinho, uma tendência de vir legisladores começarem a tentar normatizar isso, e não necessariamente, a gente já sabe disso no Brasil, essas legislações, elas são conexas com a realidade e com as operações. Então, acho que nesse momento, depois da Brasel vai ter um papel fundamental em não deixar leis que não estão conectadas a tentar regrar esse nível de detalhe da atividade, mas é um papel fundamental da gente passar esses processos para os proprietários conseguirem fazer a população não entrar nessas noias porque não precisa, né? Mas eu tenho um outro assunto que eu queria colocar que a gente não falou ainda, não, coisa, que aí vou jogar uma bomba final, a gente está acabando o tempo, mas, cara, delivery via aplicativo, com taxas de 27%, 20%, cara, sempre foi baseado em custo marginal. Ou seja, você tem seu salão, seu funcionário está pago, sua cozinha está funcionando, cara, eu vou fazer 20% a mais de vendas, mesmo com uma margem mais baixa, ou eventualmente até com uma margem de contribuição muito pequena, mas positiva em cima do custo variável, isso vai me trazer uma receita que vai me ajudar a pagar custos. E agora que não existe mais receita marginal com salões fechados, ou seja, 100% da sua operação é delivery porque você está fechado. Como que fica essas altas taxas do delivery em plataformas assim por diante? Como que vocês veem essa mudança de hoje para daqui 3, 4 meses? Para o ímpar, Paulinho. Olha, bom, eu entendo que o mesmo raciocínio que você usou, o raciocínio marginal, né, que é o lado nosso, né, o lado operador, o lado bar-restaurante, até pouco tempo atrás, ele tem uma contrapartida lá nessas plataformas que é escala. Perfeito.
Então, eu acho que tem uma queda de braço que eu ainda não sei dizer se quando passar essa febre toda, se ela vai ser uma queda de braço amigável ou uma queda de braço um pouco mais conflituosa, que é o seguinte, uma parte desses 27, que nesse momento não está em 27, né? Nesse momento a gente tem um patamar bem mais baixo, e que para mim é uma boa, um balão de ensaio. Para mim já é um balão de ensaio. Porque quando você fala de um volume que está 50%, 100%, 200% maior do que era antes, a escala dessas plataformas todas disparou. Então, teoricamente, uma parte desses 20% ou 27%, uma parte era o motor de vendas, tirar o pedido, e uma outra parte é o motor de entrega. Quando você sobe a escala no grau que está subindo, né, e assim, vem quase que dobrando já a cada ano, esse ano vai mais do que dobrar o delivery via plataformas, a escala dele subiu muito. Então, é de se esperar, e eu acho que é discutível, né? Eu acho que aí ele pode até estruturar esse raciocínio juntos para conversar com esses caras no bom sentido, tá? Não estou querendo ser pejorativo, né? A gente se dá, inclusive, bem com todos eles. Mas eu acho que a gente tem que se organizar para ter uma discussão que olha, quando o restaurante começa a ter como uma parte importante da sua venda o delivery por plataforma, com esse custo muito alto, a conta dele começa a não fazer sentido. Só que do teu lado, você está hoje operando 2, 3 vezes maior do que 6 meses atrás, 1 ano. Você teve ganho de escala. Então, vamos tentar fazer uma conciliação disso. Eu acho que não vai ser muito diferente disso. Tá? E eu vou até trazer uma pitada como é que é o negócio da discórdia, né? A semente da discórdia. Você sabe que a gente, nos últimos anos, tem sempre perguntado como o consumidor pede o delivery. E até exatamente a correção que o Paulinho fez em cima da minha fala, quando eu falei que perto de 20% só dos estabelecimentos estão nas plataformas, mas tem 40% praticando o delivery. O WhatsApp hoje já está passando o pedido por telefone. Pedido por WhatsApp, que é uma forma meio que direta do estabelecimento falar com o seu consumidor, já está passando o volume de pedido por telefone, e está voando. Hoje você tem 35% dos consumidores brasileiros já estão dizendo que fazem pedidos em bares e restaurantes, lanchonetes, através de WhatsApp. Né? Ou seja, a gente começa a ter também forças alternativas, né? Que criam outras formas de ser. Por que isso não tem mais força hoje? Porque o nosso empresário no setor não é preparado, na sua grande parte, para capturar, para manter, para alimentar um relacionamento com o consumidor dele. Porque se ele tivesse o telefone, o WhatsApp do cliente, se ele tivesse um Instagram com mais gente, ou se ele tivesse o que seja alguma outra forma de acionar o cliente, talvez ele tivesse conseguindo. Por exemplo, a gente adotou aqui em casa, só trazendo um exemplo caseiro, não é pesquisa nem nada, a gente adotou a prática de fomentar o consumo da gente quase que 100% em torno de meia dúzia de estabelecimentos do entorno de onde a gente mora. É por telefone e WhatsApp. Por que eu vou fazer esse cara, que eu já sei que eu quero consumir dele, né? Eu já elegi esse cara, por que eu vou, por esse cara ele pagar 20% para pegar fazer um pedido que é direto para ele? Agora, você acha que tem uma tendência, por exemplo, nos Estados Unidos eu já vi algumas coisas assim, do público começar a não usar as plataformas e realmente ir direto nos restaurantes. Você acha que tem uma tendência nisso no brasileiro? Eu acho que sim, por um lado, não pelo outro. Por qual lado eu acho que é sim? Porque eu acho que a gente está num momento que provavelmente a gente está valorizando um pouco mais o empresário local, o restaurante mais próximo, por uma questão até talvez de sobrevivência, solidariedade, etc. Então, nesse sentido, eu diria sim, né? E esse não é um movimento que tem a ver só com a nossa área de alimentação fora do lar, tem a ver com tudo. Fomentar o comércio local, fomentar o mercadinho local, a lojinha local, e etc. Eu acho que é um movimento importante e geral. Por outro lado, é o seguinte, tem um negócio que é isso daqui, né? O celularzinho da gente, você não vai colocar nele 10 aplicativos de restaurante.
Assim, ele pode, então, se não for, por exemplo, se não é a pizzaria que você consome 3, 4 vezes por mês, o japonês você pede 2 vezes, a hamburgueria para quem você pede 3 vezes por mês, o cara que já é fiel, a probabilidade de você carregar o teu celular cheio de aplicativo é baixa. Por isso que alternativas como um WhatsApp, por isso que alternativas como um telefone, eu acho que tem uma chance de acelerar sim. Fala, Paulinho, desculpa. Vou até colocar em mute aqui. Eu estou com esse negócio de webinar meio perigoso, né? Eu já declarei meu voto, que eu não votei no Bolsonaro nem no Haddad, na XP, já fiz um monte de coisa aí, já falei. O problema, Paulinho, é que você não só se entrega, você entrega os outros também, né? Eu estou achando que hoje eu vou perder meu emprego, porque eu acabei de há pouco com uma razoável defesa de bancos e agora eu vou fazer uma defesa dos aplicativos. É óbvio que todo mundo está pressionado por esse custo, mas para falar da sua pesquisa, Molinari, depois você comenta, mantém seu off aí, que você já tirou o microfone aí, que eu estou com medo de você falar de novo. Não, mas depois de citar na sua pesquisa, você vê que eu te acompanho bem de perto, você tem 60 e poucos % do consumidor pós-Covid mantém a quantidade de compra de delivery. Tem uma parcela maior que diminuiu ou diminuirá a compra do delivery. E uma parcela menor que aumentará. Pela sua pesquisa, o mercado de delivery como um todo cai e não cresce. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que mercado como um todo não é mercado da Brasel, não é mercado de elite, não é mercado central. Então, assim, o mercado de delivery como um todo não é explosivo nessa crise. Primeiro ponto, sua pesquisa confirma. Outra coisa, nós temos um negócio novo no mundo que está sendo regulado no mundo inteiro e aqui também a gente vai precisar de evoluir. Uma coisa muito importante, eu acho, que é o acesso ao cadastro do cliente. Evitar a concorrência desleal com empresas que não são formais, que não seguem as questões. Agora, se a gente olhar a questão do caro ou barato, Matheus, eu acho que essa é uma discussão muito, muito diferente do que a gente tende a conduzir como operador de bar de restaurante. Primeiro, o balanço dessas empresas são todos deficitários. Todos. Então, se eles estão cobrando caro e perdendo dinheiro, imagina se eles cobrarem barato. Então, a questão da escala é uma questão que, evidentemente, ainda não foi atingida. Aí, mas está dando promoção demais. Pode ser, está dando promoção demais para também criar hábito. Pode ser que a crise tenha favorecido isso, a necessidade de gastar dinheiro com promoção fique menor, mas o fato é que essas empresas apresentam prejuízos enormes. Outra coisa, eu já tentei agora, nesse tempo de Covid, ligar para alguns restaurantes de amigos e pedir para eles não pagarem os 25%, os 20%, mas eu vou pedir direto. E sabe o que eles me pediram? Pede pelo aplicativo. Sabe por quê? Porque tem um motoqueiro, tem a hora certa, tem a logística. Então, eu, como homem de mercado e representante de uma organização de empresários, eu acho que a melhor solução para o mercado é o equilíbrio através da concorrência. Então, se está caro, vamos achar o barato, seja ele pelo WhatsApp, vamos estimular outras plataformas. Agora, vamos impedir também a concorrência desleal. Agora, eu acho que não há... Você imagine se a gente tivesse pego o Covid sem essas plataformas. Essas plataformas... Estava lascado. Então, e aí eu achei até que ia surgir uma provocação sua aqui, Matheus, e eu devia ter pulado ela, mas a minha língua solta vai fazer. E lá nos Estados Unidos, em alguns lugares, houve um tabelamento dessa tarifa. Em geral, a 15%. Só que um tabelamento feito por 2 meses. Será que vale a pena a gente fazer uma intervenção, estimular uma coisa desse tipo, que a gente sempre foi contra, né? A mão do Estado regulando o preço, por um período de 2 meses?
eu fico... eu sei que eu vou apanhar muito com essas frases aqui, especialmente por um grupo de lideranças que não são bem dentro da Terra Brasil, mas eu acho que alguns movimentos foram importantes. Essa taxa do 27, cair para o 20, a questão... Existe sensibilidade das plataformas de que, se eles nos matarem, eles vão... E se eles também conquistarem uma animosidade absurda do setor, também não é boa para eles. Então, você sabe disso, Matheus, o Sérgio, a Brasel, ela é muito guerreira, mas a guerra que nós preferimos é a guerra em torno da mesa de negociação. E essas empresas, elas têm aberto o diálogo, elas têm. Não quer dizer que está bom. Não está bom porque a conta está pesada, o modelo de negócio foi construído, como o Matheus bem colocou, como complementar a um salão que deixou de existir. Então, há uma pressão de tudo quanto é lado, mas eu diria que o melhor caminho sempre vai ser uma análise de concorrência, estimular a concorrência. Se o setor de bares e restaurantes acha que a concorrência está ruim, vamos todos apoiar um concorrente novo. Agora, se a gente faz para tendo uma outra oferta no mercado, de repente esse pode estar entregando mais do que o outro também, né? Ô, Paulinho, meu questionamento foi bem nesse ponto, porque marginalmente o modelo de negócio ele sustenta, e agora a gente está no segundo modelo, e o dono de restaurante, ele não está sabendo entender essa conta. A gente até fala, é difícil você achar restaurantes pequenos e médios que trabalham com DRE superestruturado, então isso é importante, cara, aquilo lá era para o modelo e a gente vai ter que achar um novo modelo. E aí também, por outro ponto, eu tenho visto várias alternativas aparecendo no mercado. Então, eu acho que o equilíbrio que o Sérgio falou, eu acho que vai ter que ser por esse caminho, por mesa de negociação, por novos entrantes, por soluções. Aqui a gente tem pensado, e ontem a gente ficou na reunião de conselho aqui do Conselho de Campinas, tivemos 3 horas de reunião, 2 horas foi para a gente tentar entender da parte do delivery, a parte da entrega. Como que a gente consegue ter condições melhores para os motoboys, ter remuneração melhores para eles, ajustar risco, como que a gente consegue fazer essa parte do delivery funcionar de uma maneira que tenha equilíbrio e sustentabilidade no longo prazo. Então, temos bastantes desafios nesse assunto, né? Sérgio, vamos lá. Eu prometo que eu vou tentar ser bem rápido. Primeiro, Paulinho, obrigado por primeiro ter lido a pesquisa pra cacete, muito legal. Tá? Mas, assim, eu acho que é necessário só dizer o seguinte, existe uma parte importante dos consumidores que estão dizendo que vão consumir menos vezes do que antes no delivery, mas é o antes em relação ao momento atual. Então, tem uma bolha de consumo no delivery, que eu vou falar 1 minutinho, eu vou falar 30 segundos dela. O consumidor não vai continuar consumindo daqui a 2 meses ou 3, quanto ele consome nesse momento que só tem um delivery funcionando. Então, vai ter uma barrigada, mas essa barrigada ainda é em cima de um mercado maior do que era antes. Uma das coisas que, para mim, tem sido bem delicadas nessa bolha é a quantidade de caras que caíram de paraquedas no delivery, nas plataformas. Você entra nas páginas de delivery, é novo. E eu acho que vai ter uma depuração, é fácil de imaginar, vai ter uma depuração, uma seleção natural enorme. Né? Tá, já vi o seu dedinho. Vai ter uma seleção natural enorme. Então, o mercado vai dar uma barrigada em relação ao que é hoje, e tem muita gente para ser cuspida do delivery. Esse é um dos pontos. E qual é a minha visão? A gente não tem como escapar dessa transformação digital que o delivery, não o delivery de alimentos exclusivamente, delivery em geral, passou a fazer, assim, esse negócio passou a fazer parte do padrão de consumo. Você compra da farmácia, você compra da padaria, você compra do restaurante, você compra da confecções, sapato, etc., até jogo de loteria pelo delivery. Passou a fazer parte. Então, o motor de vendas, para mim, é que é o grande lance. E é o que você falou. E se não tivesse isso nesse momento, talvez não tivesse a capacidade de distribuir tanto a venda como aconteceu nesses 2 meses. Fala, Paulinho.
Eu queria aproveitar que eu estou atento a quem nos assiste, viu, presidente? O Tom Berto, da Sodexo, está no ar aí. Queria mandar um abraço para ele, e ao ver que ele está no ar, me chamou a atenção de uma coisa muito importante também, quer dizer, com a crise, os restaurantes fecharam. Os vales refeição e os vales alimentação, só supermercado estavam abertos. Então, aonde estava indo esse dinheiro? Só para o supermercado. O delivery, essas plataformas, por serem plataformas com toda essa competência tecnológica e capacidade deles, fizeram, por exemplo, a Sodexo, eu me lembrei disso por causa do... entrou lá, criou uma venda adicional. Então, assim, há muito a que se discutir. Há pontos positivos, há pontos negativos. O fato é que a gente tem um mercado novo. Acho que a gente, antes de começar aqui, a gente debatia que o novo setor ele vai ser multicanal, né? A gente vai ter que trabalhar com delivery, a gente vai trabalhar com salão e a gente vai trabalhar, que o americano já trabalha há muito tempo, que lá eles chamam de to go, né? Que tem o hábito de passar no restaurante e levar. Então, o sofrimento é enorme, as perspectivas de médio prazo são boas, claro, mas a jornada daqui para o final do ano, ela é sofrida. Acho que vamos encerrando aí, presidente? Vamos encerrando, com certeza, Paulinho. Eu acho que a indústria ela tem uma análise muito criteriosa de custo de canal de venda. Então, você vai pegar uma indústria, ela vai analisar o canal de venda via atacado, o canal de venda via varejo, o canal de venda direta, quando ele tem venda direta, e essas contas são muito bem feitas. E acho que isso aí é uma coisa que está vindo para o nosso setor, porque a gente nunca considerou o delivery como um canal de venda, e sim o delivery como uma contribuição no resultado geral do restaurante. E agora, com certeza, a gente vai ter que ter como que funciona o canal e que rentabilidade o canal de vendas takeaway me dá, que rentabilidade que o canal de vendas delivery me dá e que rentabilidade que o canal de salão dá. Isso tudo estruturado para você ver se o seu negócio para em pé e tem lucratividade ou não. Então, isso eu acho que é um desafio muito grande para o empresário, conseguir fazer essas contas e conseguir fazer essa equação com plataforma, com WhatsApp, com telefone, essa equação funcionar, né? Então, aí já passamos 25 minutos, aí que o papo é bom. A última vez que eu encontrei o Sérgio era 11, era uma apresentação das 8h30 às 10h30, era 11h40, estava o auditório lotado em Natal, ninguém ia embora, pergunta atrás de pergunta, então eu imaginava que a gente ia atrasar um pouquinho. Considerações finais aí, Sérgio, Paulinho, e aí a gente vai encerrando. Bom, eu vou fazer um fechamento rápido. Na minha opinião, é o seguinte: a gente tem que ter muita responsabilidade e um pouco mais de disciplina em relação a gerir esses próximos meses de agora até o final do ano e tomar as decisões de como sobreviver até o final do ano, mas pegando aí um pedacinho de uma letra de um samba, né? Quem viver verá, porque pegando esse raciocínio que a gente tem de quanto a gente vai estar abaixo do que é o tamanho total de mercado, mas quanto vai ter também a menos em termos de número de competidores, o que o Paulinho falou é bem verdade. Muito provável que no ano de 2021 a gente tenha uma fatia do bolo equivalente ao que era de 2019 para cada um que estiver operando. Eu só não quero estimular que continue no mercado quem não tem capacidade de ficar no mercado sem se arrebentar todo. É só isso. Mas, tirando isso, para quem conseguir se organizar, especialmente no caixa, tomar os cuidados que são necessários para gerar confiança do consumidor, atrair esse consumidor, esse cara tem mercado para o ano que vem e para os outros anos. É só isso. Queria colocar super à disposição até essa tua última fala sobre análise de rentabilidade por canal. Vou começar a pensar imediatamente em como que a gente pode criar alguma ferramenta para apoiar nesse sentido. Acho que você tem toda a razão, toda a razão. Eu já estou fazendo conta, estruturando DRE diferente, está aqui a cabeça está borbulhando. Vou pensar um aplicativozinho para cada um poder fazer o seu no celular. Vamos lá. Mas, legal. Outra vez, super obrigado, parabéns para vocês e tamo junto, Paulinho. O que precisar para os esforços da Brasel nacional, regionalmente, você sabe que eu sou parceiro, fã e brother. Tá? Super obrigado. Eu acho que você mais que isso, você já é da Brasel, viu? Até porque, se quiser encontrar o Sérgio Molinari, entre na Conexão a Brasel. Ele é um dos que nos apoia lá, uma super fera. Vou falar em fera, estou com outra ali, né? O presidente Matheus faz um trabalho sensacional, de grande compromisso com o empresariado do setor.
uma contribuição sensacional na Brasel como um todo. Obrigado de estar podendo falar com vocês aqui, compartilhar esse momento. Tempos dificílimos que continuarão difíceis, infelizmente, nos próximos meses, mas nada que a gente não deva enfrentar com muita fé e determinação. Agora, nessa caminhada, eu queria dizer que a Brasel vai estar junto. Aqui uma das perguntas que surge aqui no final é com relação aos salários, a medida provisória dos salários. Nós tivemos com o relator da medida provisória, que é o deputado Orlando Silva, aí de São Paulo. Ele assumiu um compromisso, inclusive já até gravou um vídeo, de colocar a possibilidade dessa prorrogação. Essa prorrogação vai ficar sob avaliação do governo federal, acho que deve ser, porque a gente não sabe se é um mês, se é 2, e aonde acontece, né? Às vezes você tem um lugar, vamos supor que São Paulo, se Deus quiser, tenha superado o pico e esteja num ambiente de normalidade e, eventualmente, um outro local esteja fechado. Eu acho que essa possibilidade de ajustar, porque o recurso público é escasso, nós sabemos que nós estamos num país com as dificuldades financeiras. Então, a minha mensagem final, além de agradecer, é essa, dizer que a Brasel, procurem lá, entrem no site da Brasel, www.brasel.com.br. Lá nós estamos buscando trazer a melhor contribuição, melhor informação. Informação hoje é ouro, é onde que acha o recurso, é como usa uma legislação, como, até mesmo como negociar, né? A gente está com... E se a sua cabeça estiver também precisando de uma parceira, de uma ajuda, nós também vamos oferecer aí de novo, fazendo mais um jabá para a Sodexo, com a parceria da Sodexo, a ter esse apoio psicológico aí. E vamos ter outros apoios, tá? Não pode falar nas outras empresas. A Lelo também está entrando com apoio aí no que a gente está chamando um checklist de retomada. Abrir o negócio de novo não vai ser simplesmente abrir portas, vai ter que comunicar na prefeitura, vai ter que negociar aluguel, vai ter que aprender a mexer com takeaway, delivery. Nós vamos estar juntos aí com essas grandes empresas, grandes parceiros nossos, promovendo a melhor ajuda que estiver ao nosso alcance. Agora, é muito importante que as pessoas não se iludam, os tempos não serão simples, a retomada, ela não tende a ser, Matheus, pode acontecer para um ou outro bar encher, mas acho que ela tende a ser mais lenta, então temos que fazer as contas. Eu sugeriria que cada um fizesse o seu fluxo de caixa dos próximos meses. Olha, se meu faturamento vier de 30%, quanto que vai faltar de dinheiro em junho? Quanto vai faltar de dinheiro em julho? Eu acredito que o equilíbrio se dará em setembro. Ok, quanto que eu vou precisar de dinheiro nesse período? Esse é o montante de dinheiro que a gente tem que buscar no mercado com capital de giro. E aí fazer todas as contas. Olha, será que parte disso eu consigo via aumento de prazo com o meu fornecedor? Será que se eu abrir essa conversa com quem eu pago hoje com uma semana, eu passar a pagar com 2, eu já diminuo um pouco, talvez, a necessidade de capital de giro? Ou seja, vamos aproveitar nesses dias agora, que ainda são de fechamento, para fazer o melhor planejamento para a retomada. E conte conosco aqui na Brasel Nacional, conte com a Brasel em cada um dos estados, e a gente já conta na Brasel, mas vocês também contem diretamente com a inteligência do Sérgio Molinari, que pode, com certeza, trazer uma contribuição enorme para todos. Daqui fica o meu abraço solidário em cada um que empreende nesse setor, e que Deus nos proteja, ilumine e nos dê muita determinação para superarmos esses dias agora. Bom final de semana a todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade de estar aí contigo. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Sérgio. Acho que esse papel aí que a Brasel está fazendo, a gente é uma das mais novas Abrasels aí que existiram no Brasil, e a gente já vê a diferença de, mesmo eu tenho um negócio, o outro proprietário tem outro negócio, mesmo a gente estando no mercado que existe competição, estar junto, trabalhar junto e buscar soluções conjuntamente é muito melhor do que estar navegando sozinho e sofrendo. Eu acho que isso é o grande aprendizado que eu estou tendo na Brasel aí, e com certeza podem contar conosco aqui em Campinas. E falar nesse negócio de estar junto, eu queria só contar de uma ação que a gente está fazendo aqui, que a gente criou a Brasel em Casa.
a gente criou um site onde juntamos vários restaurantes que têm diversos canais de delivery, principalmente os restaurantes que começaram a fazer que não tinham, e estamos conversando com vários influenciadores, jornalistas, e esse pessoal está divulgando os restaurantes para a gente conseguir fazer aquele botequim que você gostava, que nunca sabia como ligar para o cliente, só o garçom que sabe o nome do cliente, o cliente saber em casa que esse cara está aberto, está sendo super positivo, a gente está tentando ajudar o comércio local, então a braselemcasa.com.br, e a gente está já começando a buscar outras cidades para poder ajudar esse cara a fazer essa venda no delivery e ter um pouco mais de fôlego aí para sobreviver. Sérgio, obrigado, o convite está feito outras vezes aí, assim que a gente puder sentar para tomar uma cerveja, vamos sentar para tomar uma cerveja. Paulinho, estou te devendo uísque, não esqueci, e muito obrigado, espero que o pessoal tenha gostado, e até a próxima.